Numa floresta densa e perigosa, um homem de terno caro abandona sua filha de 6 anos, tremendo de febre, em território conhecido por abrigar tigres selvagens. A criança, mal conseguindo ficar de pé devido à gripe que a consome, olha para o pai com olhos suplicantes, sem compreender por que ele a trouxe para um lugar tão assustador, e acaba desmaiando ali mesmo. Minutos após o abandono cruel, o rugido ameaçador de um tigre faminto ecoa pela floresta. O felino emerge das sombras com presas afiadas expostas, aproximando-se da menina indefesa que treme de febre e terror. Quando o animal está prestes a dar o bote, um cavalo que escutou o rugido aparece e, percebendo que a criança estava no chão prestes a ser atacada, decide tomar a decisão mais arriscada de sua vida. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O ar estava tão pesado que parecia possível tocá-lo. Naquela tarde sufocante, onde o cheiro de terra úmida se misturava com o aroma doce e perturbador das folhas em decomposição, Eduardo Santana ajustou o nó da gravata italiana enquanto olhava para o retrovisor. Seus olhos, frios como pedras de gelo, encontraram o reflexo de uma menina pequena no banco traseiro de seu Mercedes preto. Sofia tinha apenas 6 anos, mas parecia ainda menor encolhida contra o couro bege do assento. Sua respiração era ofegante, cortada pela febre que a consumia há 3 dias. Os cabelos castanhos grudavam em sua testa suada, e seus olhos grandes, tão parecidos com os dele, pensou Eduardo com desconforto, o observavam com uma confiança que o perturbava profundamente. "Papai, estou com sede", murmurou ela, sua voz fraca ecoando no silêncio do carro de luxo. Eduardo não respondeu. Em vez disso, acelerou pela estrada de terra que levava ao coração da Floresta Nacional. Cada curva o aproximava mais de seu destino final, um local que havia pesquisado minuciosamente durante semanas. Sua pesquisa havia sido meticulosa, conversas discretas com caçadores locais, consultas a mapas detalhados de territórios selvagens, até mesmo contatos com pessoas do submundo que conheciam os cantos mais perigosos da região. A floresta se fechava ao redor deles, como uma cortina verde e ameaçadora. Galhos entrelaçados formavam uma cobertura tão densa que mesmo naquele final de tarde, a luz do sol mal conseguia penetrar. O som do motor era abafado pela vegetação, criando uma atmosfera claustrofóbica que fazia o coração de Sofia acelerar ainda mais. "Para onde estamos indo, papai?" A pergunta saiu em um sussurro, carregada de uma inocência que cortava Eduardo como uma lâmina. Ele se lembrou da semana anterior, quando Márcia havia aparecido em seu escritório. Sua antiga namorada estava irreconhecível, magra demais, com olheiras profundas e mãos trêmulas que denunciavam uma doença que a estava consumindo por dentro. Ela segurava Sofia pela mão, e a criança o olhava com curiosidade misturada ao medo do desconhecido. "Esta é sua filha, Eduardo", Márcia havia dito, as lágrimas correndo livremente por suas bochechas pálidas. "Eu não tenho mais condições de cuidar dela. Os médicos disseram que me restam poucos meses. Por favor, seja o pai que ela merece." Eduardo havia aceitado a criança naquele momento, não por compaixão, mas por calcular rapidamente como aquela situação poderia afetar sua reputação. Recém-casado com Helena, filha de uma das famílias mais influentes da cidade, ele não podia permitir que escândalos manchassem sua ascensão social. Sua empresa de construção civil estava prestes a assinar contratos milionários, e sua imagem pública era fundamental para esses negócios. Mas conforme os dias passavam, a presença de Sofia em sua casa se tornava cada vez mais insuportável.
A menina era doente, chorosa, e constantemente perguntava por sua mãe. Helena havia deixado claro que não aceitaria criar a filha da outra, e as discussões em casa se tornavam cada vez mais intensas. O carro finalmente parou em uma clareira, pequena, cercada por árvores centenárias, cujos troncos eram tão grossos que 3 homens abraçados não conseguiriam rodeá-los. Eduardo desligou o motor, e o silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos sons distantes da vida selvagem. Pássaros cantando, folhas rustling e algo mais profundo e ameaçador que fazia os pelos do braço se arrepiarem. Sofia tentou se sentar melhor, mas a febre a deixava tonta. Papai, posso beber água? Está muito quente aqui. Eduardo saiu do carro sem responder e caminhou até a porta traseira. Quando a abriu, o ar quente e úmido da floresta invadiu o interior refrigerado do veículo. Sofia estendeu os braços para ele, esperando ser carregada como qualquer criança faria com seu pai. Por um momento, apenas um momento, Eduardo hesitou. Os olhos da menina brilhavam com febre e confiança absoluta. Ela realmente acreditava que ele estava ali para cuidar dela, para protegê-la. A inocência daquele olhar era quase insuportável. Mas então ele pensou em Helena, em seus negócios, em tudo que tinha a perder. Com movimentos mecânicos, Eduardo pegou Sofia no colo e a colocou no chão da clareira. A menina cambaleou, suas pernas fracas mal conseguindo sustentá-la. Papai! Sua voz era confusa, assustada. Eduardo voltou para o carro sem olhar para trás. O motor roncou de volta à vida, poderoso e indiferente ao drama humano que se desenrolava. Conforme o Mercedes se afastava, levantando uma nuvem de poeira vermelha, Sofia finalmente compreendeu o que estava acontecendo. Seus gritos desesperados ecoaram pela floresta vazia, um som que se misturava ao rugido distante de algo muito maior e muito mais perigoso que se aproximava. O silêncio que se seguiu à partida do carro foi mais aterrorizante que qualquer ruído. Sofia permaneceu imóvel no centro da clareira, suas pequenas mãos tremendo não apenas pela febre, mas pelo medo que começava a tomar conta de seu corpo frágil. As sombras da floresta pareciam se mover ao seu redor, criando formas que sua imaginação infantil transformava em monstros. Ela chamou novamente. Papai! Sua voz ecoou entre as árvores e retornou para ela, como um sussurro cruel. A realidade começou a se infiltrar. Em sua mente de 6 anos, ele realmente havia partido. Havia-a deixado sozinha naquele lugar assustador, onde o ar cheirava a decomposição e perigo. A febre fazia sua visão ondular, como se ela estivesse olhando através da água. Sofia tentou dar alguns passos na direção por onde o carro havia desaparecido, mas suas pernas cederam e ela caiu de joelhos sobre as folhas úmidas. O chão estava macio e frio, coberto por uma camada espessa de matéria orgânica que liberava um odor terroso e pesado. Enquanto isso, a apenas 200 metros de distância, entre a vegetação densa, um par de olhos amarelos observava cada movimento da criança. O tigre havia detectado o cheiro de vulnerabilidade muito antes do carro chegar. Era um macho adulto, com mais de 200 quilos de músculos e instintos predatórios, aguçados por dias sem uma presa substancial. A fera havia aprendido a associar o som de veículos humanos com oportunidades. Às vezes, turistas imprudentes deixavam comida para trás ou animais feridos eram abandonados. Mas desta vez era diferente. O cheiro no ar não era de comida descartada. Era o aroma doce e tentador de uma presa jovem e indefesa. Sofia tentou se levantar novamente, mas a tontura a fez cambalear. Ela se apoiou no tronco de uma árvore próxima, sentindo a casca áspera arranhar sua pele delicada. "Mamãe", murmurou ela, lembrando-se da mulher magra que a havia entregado ao homem que ela pensava ser seu salvador. A memória de Márcia era confusa,
misturada com imagens de hospitais e o cheiro constante de medicamentos. O tigre começou a se mover. Seus passos eram silenciosos, cada pata colocada com precisão calculada sobre o tapete de folhas. Seus músculos se contraíam e relaxavam em um ritmo hipnótico, preparando-se para o momento certo de atacar. A experiência havia ensinado que presas jovens eram mais fáceis, mas também que humanos podiam ser imprevisíveis. A respiração de Sofia se tornou mais irregular. A febre estava piorando, e ela sentia como se o mundo estivesse derretendo ao seu redor. As cores se misturavam, e os sons da floresta se amplificavam até se tornarem ensurdecedores. O canto dos pássaros soava como gritos, o vento nas folhas como sussurros ameaçadores. Foi então que ela ouviu um som baixo, profundo, que parecia vir do próprio centro da terra. Um rugido que fez seu sangue gelar e seus instintos mais primitivos gritarem em alarme. Sofia se virou lentamente e, através da névoa de sua febre, viu a silhueta imponente emergindo das sombras. O tigre era magnificamente aterrorizante. Suas listras pretas contrastavam com o laranja vibrante de sua pelagem, e os músculos ondulavam sob a pele a cada movimento, mas eram os olhos que a paralisaram completamente. 2 orbes amarelos que a estudavam com uma inteligência fria e calculista. A fera parou a apenas 10 metros de distância, abaixando ligeiramente a cabeça enquanto avaliava sua presa. Sofia era pequena, claramente doente, e não apresentava nenhuma ameaça. O tigre podia sentir o medo emanando dela como um perfume, e isso aguçava ainda mais seus instintos predatórios. Sofia tentou recuar, mas suas costas já estavam encostadas no tronco da árvore. Não havia para onde fugir. Suas pequenas mãos se agarraram à casca áspera enquanto ela observava, hipnotizada pelo terror, o predador que se preparava para atacar. "Por favor", sussurrou ela, uma palavra que se perdeu no vento quente da tarde. Não sabia se estava pedindo clemência ao animal ou ao pai que a havia abandonado naquele lugar terrível. O tigre deu mais um passo à frente, seus músculos se tensionando como molas comprimidas. Suas presas, brancas e afiadas como punhais, ficaram expostas quando ele abriu ligeiramente a boca. A respiração do animal era visível no ar úmido, criando pequenas nuvens que se dissipavam rapidamente. Sofia fechou os olhos com força, como costumava fazer durante pesadelos, esperando que, quando os abrisse, tudo não passasse de um sonho ruim. Mas os rugidos do tigre continuavam reais, cada vez mais próximos, ecoando através de seus ossos como trovões. O cheiro almiscarado do predador chegou até ela, misturado com o odor metálico que antecedia a violência. Sofia podia sentir a presença massiva do animal se aproximando, o calor de seu corpo, a força mortal contida em cada movimento. Foi nesse momento de desespero total que outro som cortou o ar da floresta. O barulho de cascos batendo contra a terra com urgência, acompanhado por um relincho alto e desafiador que fez o tigre pausar e virar a cabeça. Algo estava chegando, algo grande, rápido e determinado, que mudaria completamente o destino daquela tarde terrível na floresta. Tempestade era um cavalo branco de porte majestoso, com 16 anos de idade e um coração que batia com a sabedoria acumulada de uma vida dedicada ao trabalho e ao amor. Pertencia a Dona Rosa e seu Antônio, um casal de fazendeiros que vivia modestamente nos arredores da floresta. Naquela tarde, o animal retornava de seu pastoreio diário quando seus ouvidos aguçados captaram os sons de perigo vindos da clareira. O instinto do cavalo foi imediato e inexplicável. Durante todos esses anos vivendo próximo à floresta, Tempestade havia aprendido a distinguir os diferentes rugidos dos predadores locais,
Conhecia o som das onças, dos felinos menores, mas aquele rugido específico, profundo, poderoso e carregado de intenção letal, era de um tigre em modo de caça. Sem hesitar, Tempestade mudou de direção e galopou em direção ao perigo. Seus cascos batiam contra a terra com uma determinação que ecoava como tambores de guerra. Galhos baixos chicoteavam seu corpo, mas ele os ignorava completamente, focado apenas no som aterrorizante que se intensificava a cada passada. Sofia abriu os olhos quando ouviu o barulho dos cascos se aproximando. Através de sua visão embaçada pela febre, ela viu uma forma branca emergindo da vegetação como um fantasma benevolente. O cavalo era imenso, sua crina ondulava ao vento de sua própria velocidade, e seus olhos escuros brilhavam com uma inteligência e determinação que a surpreenderam. O tigre também havia notado a aproximação. Sua cabeça se virou completamente na direção do novo som, e um rugido baixo e ameaçador saiu de sua garganta. Predadores como ele não gostavam de interferências, especialmente quando uma presa fácil já estava ao seu alcance. Tempestade irrompeu na clareira como uma força da natureza. Sem reduzir a velocidade, ele se posicionou entre Sofia e o tigre, empinando nas patas traseiras e emitindo um relincho alto e desafiador que reverberou por toda a floresta. Era um som carregado de coragem e proteção, que falava uma linguagem universal compreendida por todos os animais. O tigre recuou instintivamente. Embora fosse um predador nato, também era inteligente o suficiente para avaliar riscos. Um cavalo adulto em estado de alerta representava uma ameaça real. Seus cascos podiam quebrar ossos e sua massa corporal era considerável. Além disso, havia algo na postura daquele animal que sugeria uma determinação fora do comum. Sofia observava a cena com uma mistura de terror e fascínio. O cavalo branco se movia com uma graça guerreira, suas narinas dilatadas e músculos tensionados, pronto para defender aquela criança desconhecida com sua própria vida. Era como se uma força superior houvesse enviado um anjo de 4 patas para salvá-la. O confronto durou longos segundos tensos. O tigre circulou pela clareira, testando as defesas de Tempestade, procurando um ângulo de ataque, mas o cavalo se movia com ele, sempre mantendo Sofia protegida atrás de seu corpo robusto. Seus olhos nunca deixavam o predador, e sua postura comunicava claramente que estava preparado para lutar até a morte, se necessário. Finalmente, o tigre tomou sua decisão. Com um rugido de frustração e fúria, ele se lançou contra a Tempestade. O ataque foi rápido e brutal. Garras afiadas se estenderam, buscando os flancos do cavalo, enquanto presas poderosas tentaram encontrar o pescoço vulnerável. Tempestade reagiu com a velocidade de quem havia enfrentado perigos similares antes. Ele se esquivou do ataque principal, mas uma das patas do tigre conseguiu alcançar sua perna dianteira esquerda, deixando 3 sulcos profundos que começaram a sangrar imediatamente. A dor era intensa, mas o cavalo a ignorou completamente. Retaliação, Tempestade girou rapidamente e desferiu um coice poderoso com suas patas traseiras. O impacto atingiu o tigre na lateral, enviando-o alguns metros para trás e arrancando um rugido de dor e surpresa. O predador rolou no chão, atordoado pela força do golpe. Sofia assistia à batalha com os olhos arregalados, suas pequenas mãos cobrindo a boca para abafar os gritos de terror que queriam escapar. Sangue escorria da perna de Tempestade, pingando sobre as folhas secas, mas o cavalo permanecia firme em sua posição protetora. O tigre se levantou lentamente, balançando a cabeça para dissipar a tontura. Seus olhos amarelos agora brilhavam não apenas com fome, mas com raiva.
Nenhuma presa havia oferecido tanta resistência antes. Sua natureza predatória exigia que ele persistisse, mas sua inteligência começava a calcular se a luta valia a pena. Tempestade não esperou pela próxima investida. Com um relincho que soou como um grito de guerra, ele avançou contra o tigre, suas patas dianteiras se erguendo perigosamente. O movimento foi tão súbito e agressivo que o predador recuou instintivamente. Foi nesse momento que algo mudou na dinâmica do confronto. O tigre, acostumado a ser o caçador, de repente se viu na posição de caça. A determinação inabalável daquele cavalo, combinada com sua disposição para lutar ferido, comunicou ao predador que aquela batalha poderia custar-lhe muito mais do que qualquer presa valia. Com um último rugido de frustração, o tigre recuou para a segurança da floresta densa. Seus passos se tornaram mais cautelosos, e logo sua forma listrada desapareceu entre as sombras verdes, deixando apenas o eco de sua presença ameaçadora. Tempestade permaneceu alerta por vários minutos, seus ouvidos atentos a qualquer som que indicasse o retorno do predador. Só quando teve certeza de que o perigo havia realmente passado, ele se permitiu relaxar ligeiramente e se virar para a menina que havia salvado. Sofia estava encolhida contra a árvore, tremendo violentamente. Não sabia se era pela febre, pelo terror que havia acabado de vivenciar, ou pela gratidão avassaladora que sentia por aquele animal magnífico que havia arriscado a vida para protegê-la. O silêncio que se seguiu à partida do tigre era diferente do anterior. Não era mais carregado de ameaça, mas de uma paz frágil e preciosa. Tempestade se aproximou lentamente de Sofia, mancando ligeiramente devido aos ferimentos em sua perna. Cada passo era calculado e gentil, como se ele compreendesse que a criança havia passado por um trauma que ia muito além do encontro com o predador. Sofia levantou os olhos para encontrar o olhar profundo e compassivo do cavalo. Havia algo naqueles olhos escuros que a tranquilizava de uma forma que ela não conseguia explicar. Era como se Tempestade pudesse ver através de sua alma infantil e compreendesse não apenas seu medo do momento, mas toda a dor do abandono que encarregava no coração. "Você me salvou", sussurrou ela, sua voz ainda trêmula. Estendeu uma mão pequena e hesitante na direção do cavalo, não sabendo se ele permitiria o contato. Tempestade baixou a cabeça majestosa até o nível da menina, permitindo que seus dedos minúsculos tocassem sua testa. O pelo era macio e quente, e Sofia sentiu uma conexão imediata e inexplicável com aquele ser que havia surgido como um milagre em seu momento mais desesperador. Durante anos, cuidando da fazenda de Dona Rosa e seu Antônio, Tempestade havia desenvolvido um instinto especial para reconhecer necessidade e vulnerabilidade. O casal de idosos frequentemente recebia visitas de netos de vizinhos, crianças da comunidade rural que vinham passar temporadas na fazenda. Tempestade havia aprendido a ser gentil com os pequenos, a identificar quando estavam assustados ou precisavam de conforto. Mas havia algo diferente em Sofia, uma fragilidade que ia além da idade. Uma tristeza profunda que não deveria existir nos olhos de uma criança de 6 anos. O cavalo podia sentir que ela havia sido ferida de uma forma que não deixava marcas visíveis, mas que era talvez mais dolorosa que qualquer ferimento físico. Sofia tentou se levantar, mas suas pernas ainda estavam fracas demais. A febre continuava, consumindo suas energias, e o terror recente havia esgotado suas últimas reservas. Ela cambaleou e quase caiu novamente, mas Tempestade reagiu instintivamente, posicionando seu corpo para servir de apoio. "Estou doente", explicou ela ao cavalo, como se ele pudesse compreender suas palavras. "O papai disse que ia me levar para um lugar seguro, mas ele me deixou aqui e foi embora."
Sua voz quebrou na última palavra e lágrimas começaram a rolar por suas bochechas febris. Tempestade permaneceu imóvel, permitindo que ela se apoiasse nele enquanto processava a confissão. Seus ouvidos se moviam constantemente, atentos a qualquer som que pudesse indicar perigo, mas seus olhos permaneciam focados na menina. Havia uma compreensão mútua entre eles que transcendia as barreiras da espécie. A tarde estava avançando e as sombras da floresta se tornavam mais longas e ameaçadoras. Tempestade sabia que aquele não era um lugar seguro para uma criança doente passar a noite. Predadores noturnos logo começariam a circular e a temperatura cairia significativamente após o pôr do sol. Com movimentos lentos e deliberados, o cavalo se abaixou, dobrando suas patas dianteiras para facilitar que Sofia subisse em suas costas. O gesto era claro. Ele estava oferecendo carona para um lugar seguro. Sofia olhou para ele com surpresa e gratidão. Durante toda sua curta vida, ninguém jamais havia demonstrado tal cuidado espontâneo por seu bem-estar. Nem mesmo sua mãe, biológica, consumida pela doença, havia conseguido oferecer o tipo de proteção incondicional que aquele animal estava proporcionando. "Você quer me levar embora daqui?" perguntou ela, acariciando suavemente o pescoço de Tempestade. "Para um lugar onde eu possa ficar segura?" O cavalo relinchou baixinho, um som suave que soou quase como uma confirmação. Sofia reuniu suas forças restantes e conseguiu subir, nas costas largas e estáveis de Tempestade. O pelo do animal era quente contra sua pele febril, e ela se segurou em sua crina como uma âncora em meio à tempestade de emoções que a assolava. Tempestade se levantou cuidadosamente, certificando-se de que Sofia estava segura antes de começar a caminhar. Seus passos eram deliberadamente lentos e suaves, como os de uma mãe carregando um bebê. Apesar da dor em sua perna ferida, ele não demonstrava qualquer sinal de desconforto que pudesse alarmar a criança. Conforme se afastavam da clareira sinistra, Sofia se permitiu relaxar pela primeira vez desde que havia sido abandonada. O movimento ritmado de Tempestade era hipnótico e o calor de seu corpo ajudava a combater os calafrios da febre. Ela fechou os olhos e se imaginou em um sonho bom, onde cavalos brancos salvavam crianças perdidas e as levavam para lares cheios de amor. "Como você se chama?" murmurou ela contra a crina sedosa. "Você deve ter um nome bonito, porque é o cavalo mais corajoso do mundo." Tempestade continuou caminhando pela trilha estreita que conhecia de cor. Cada árvore, cada curva do caminho era familiar para ele. Estava levando Sofia para casa, para a fazenda onde Dona Rosa e seu Antônio morariam há 40 anos, um lugar onde crianças perdidas sempre encontravam abrigo e cuidado. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados, que se infiltravam entre as folhas da floresta. Sofia murmurou algo ininteligível, sua voz embargada pelo cansaço e pela febre. Tempestade acelerou ligeiramente o passo, preocupado com o estado de saúde de sua pequena passageira. Na fazenda, Dona Rosa estava preparando o jantar quando notou que Tempestade não havia retornado no horário habitual. Era um animal de hábitos regulares, sempre voltando para casa antes do anoitecer. Sua ausência começava a preocupá-la. "Antônio!" chamou ela para o marido que consertava uma cerca próxima. "Tempestade ainda não voltou. Você acha que pode ter acontecido alguma coisa?" Seu Antônio levantou os olhos do trabalho e olhou na direção da floresta. "Aquele cavalo conhece cada centímetro destes caminhos, Rosa. Deve estar voltando agora." Mas ambos sabiam que algo estava diferente.
Tempestade jamais se atrasava sem motivo e um pressentimento estranho começava a tomar conta de seus corações. Preocupados, o primeiro sinal de que estavam se aproximando da civilização foi o cheiro de fumaça de lenha misturado com o aroma de comida caseira. Sofia, meio adormecida, sobre as costas de Tempestade, levantou a cabeça quando percebeu que a floresta densa estava dando lugar a uma paisagem mais aberta, com campos cultivados e cercas de madeira. A fazenda de Dona Rosa e seu Antônio apareceu como um oásis de tranquilidade. Era uma propriedade modesta, com uma casa de madeira pintada de branco, um estábulo bem cuidado e um jardim onde cresciam flores silvestres e hortaliças. Galinhas ciscavam livremente pelo quintal e 2 cabras pastavam em um pequeno cercado. Tudo respirava simplicidade e acolhimento. Dona Rosa foi a primeira a avistar Tempestade se aproximando pelo caminho de terra. Estava estendendo roupas no varal quando viu a silhueta familiar do cavalo branco emergindo do crepúsculo. Mas algo estava errado. Ele mancava visivelmente e havia uma forma pequena sobre suas costas. "Antônio!" gritou ela, deixando cair a roupa que segurava. "Venha rápido! Tempestade voltou, mas há algo de errado!" Seu Antônio saiu correndo da oficina onde estava terminando o conserto de uma ferramenta. Aos 72 anos, ainda mantinha a agilidade de quem trabalhou a vida inteira no campo. Quando viu Tempestade se aproximando com sua carga preciosa, seu coração disparou. "Meu Deus do céu!" murmurou Dona Rosa, cobrindo a boca com as mãos. "É uma criança!" Tempestade parou no meio do quintal, claramente exausto. Suas narinas estavam dilatadas e o suor escorria por seu corpo. Mas mesmo assim, ele se abaixou cuidadosamente para facilitar que Sofia descesse de suas costas. A menina estava semiconsciente, murmurando palavras desconexas em meio à febre. "Cuidado, Rosa", disse seu Antônio, enquanto se aproximava devagar. "Não sabemos de onde ela veio." Dona Rosa, no entanto, já havia ativado todos os seus instintos maternais. Com 68 anos e 45 de casamento, ela e Antônio nunca puderam ter filhos próprios. Essa ausência havia criado neles um amor especial por todas as crianças que cruzavam seu caminho. Netos de vizinhos, filhos de trabalhadores rurais, pequenos que às vezes se perdiam e acabavam batendo à sua porta. "Olhe para ela, Antônio", sussurrou Rosa, se ajoelhando ao lado de Sofia. "Está queimando de febre. E veja esses ferimentos no Tempestade. Ele lutou por essa menina." A perna do cavalo estava claramente ferida, com 3 sulcos profundos que ainda sangravam. Mas Tempestade permanecia calmo, como se compreendesse que havia cumprido sua missão ao trazer Sofia para um lugar seguro. Seus olhos inteligentes pareciam comunicar a urgência da situação. Sofia abriu os olhos quando sentiu mãos gentis tocando sua testa. O rosto que viu era de uma mulher idosa, com cabelos grisalhos presos em um coque e olhos azuis cheios de preocupação maternal. Era um rosto bondoso, marcado pelos anos, mas irradiando calor. "Humano, onde estou?" perguntou Sofia com voz fraca. "Está em segurança, minha querida", respondeu Dona Rosa com voz suave. "Sou Rosa e este é meu marido Antônio. Tempestade trouxe você para nossa casa." "Tempestade?" Sofia olhou para o cavalo branco que a observava atentamente. "É assim que se chama?" Seu Antônio sorriu apesar da preocupação. "É sim. E pelo que vejo, ele decidiu que você precisava de cuidados. Tempestade tem um instinto especial para essas coisas." Dona Rosa colocou a mão na testa de Sofia e franziu o senho. "Esta febre está muito alta. Precisamos levá-la para dentro imediatamente e dar alguma coisa para baixar a temperatura." "E o que fazemos com a situação?" perguntou seu Antônio em voz baixa. "Uma criança que aparece assim, ferida e febril,
Pode ser que alguém esteja procurando por ela. A pergunta pairou no ar, carregado de responsabilidade. Ambos sabiam que encontrar uma criança perdida envolvia protocolos, autoridades, perguntas difíceis. Mas olhando para Sofia, tão pequena, tão frágil, claramente traumatizada, suas preocupações burocráticas pareceram secundárias. Primeiro cuidamos da febre, decidiu Dona Rosa com firmeza. Depois pensamos no resto. Eles carregaram Sofia para dentro da casa, que era simples, mas extremamente limpa e acolhedora. As paredes eram decoradas com fotografias da família, bordados feitos à mão e pequenos objetos que contavam a história de uma vida compartilhada. O quarto de hóspedes, normalmente reservado para visitas raras, foi rapidamente preparado para receber a menina. Dona Rosa mergulhou panos em água fria para fazer compressas, enquanto seu Antônio preparou um chá de ervas medicinais que aprendera com sua avó. Sofia foi banhada delicadamente e vestida com uma das camisolas de algodão de rosa, que ficou enorme em seu corpo pequeno. "Onde estão seus pais, querida?" perguntou Rosa gentilmente enquanto colocava uma compressa fria na testa de Sofia. Os olhos da menina se encheram de lágrimas. "O papai me deixou na floresta. Ele foi embora e não voltou. Disse que ia me levar para um lugar seguro, mas mentiu." O casal trocou um olhar carregado de significado. A história não fazia sentido. Que tipo de pai abandonaria uma criança doente em uma floresta perigosa? Mas as lágrimas de Sofia eram reais demais para serem questionadas. "E sua mãe?" insistiu seu Antônio suavemente. "A mamãe está doente", Sofia murmurou, suas pálpebras pesando pelo cansaço. "Ela me disse que o papai ia cuidar de mim, mas ele não quer. Ninguém me quer." As palavras cortaram o coração de Dona Rosa como uma lâmina. Ela se ajoelhou ao lado da cama e segurou a mão pequena de Sofia entre as suas, calejadas por décadas de trabalho no campo. "Isso não é verdade, minha filha", disse ela com voz firme, mas carinhosa. "Tempestade quis você o suficiente para lutar por você, e nós queremos cuidar de você até que tudo isso seja esclarecido." Lá fora, seu Antônio estava tratando dos ferimentos de Tempestade. O cavalo se deixava examinar docilmente, como se compreendesse que precisava estar curado para continuar protegendo Sofia. Os cortes eram profundos, mas limpos, e com cuidado adequado cicatrizariam bem. "Você fez a coisa certa, velho amigo", murmurou Antônio enquanto limpava os ferimentos. "Mas agora temos um problema em nossas mãos." Durante a primeira noite, Sofia alternava entre momentos de delírio febril e períodos de sono agitado. Dona Rosa não saiu de seu lado nem por um momento, trocando as compressas, oferecendo pequenos goles de água açucarada e sussurrando palavras de conforto sempre que a menina acordava assustada. "Não me deixe, por favor", Sofia implorava em seus momentos de consciência, agarrando-se à mão de Rosa com uma força surpreendente para alguém tão pequeno e debilitado. "Não vou a lugar nenhum, minha querida." Rosa respondia sempre, alisando os cabelos suados da menina. "Estou aqui. Você está segura." Seu Antônio passava a noite alternando entre verificar o estado de Sofia e cuidar de Tempestade. O cavalo, mesmo ferido, recusava-se a se afastar muito da casa. Ele pastava próximo à janela do quarto onde Sofia descansava, como um guardião, silencioso, velando por sua protegida. Na manhã seguinte, a febre havia baixado ligeiramente, mas Sofia ainda estava muito fraca. Dona Rosa preparou um caldo nutritivo com galinha caipira e legumes frescos da horta, acreditando firmemente no poder curativo da comida feita com amor. "Precisa comer alguma coisa para recuperar as forças", disse Rosa, sentando-se na beirada,
Da cama com uma tigela fumegante, Sofia tentou se sentar, mas ainda estava tonta. Meu estômago dói, murmurou ela. É normal quando se fica muito tempo sem comer direito. Vamos tentar só um pouquinho de cada vez. Pacientemente, Dona Rosa deu pequenas colheradas do caldo morno para Sofia. A cada gole, podia ver um pouco de cor retornando às bochechas pálidas da menina. Era um processo lento, mas promissor. Seu Antônio observava da porta, preocupado não apenas com o estado de saúde de Sofia, mas com as implicações de sua presença na fazenda. Eles viviam uma vida simples e honesta, mas não tinham recursos para cuidados médicos especializados se a situação piorasse. Rosa, ele chamou baixinho, fazendo sinal para que ela viesse conversar no corredor. O que fazemos se ela não melhorar? Perguntou ele em sussurros. Precisamos pensar em levá-la a um médico e isso significa envolver as autoridades. Dona Rosa olhou de volta para Sofia, que havia adormecido novamente. Vamos dar mais um dia. Se a febre não baixar, não teremos escolha. Na cidade, a 2 horas de distância da fazenda, Eduardo Santana estava em seu escritório tentando manter uma fachada de normalidade. Havia contado a Helena e a alguns funcionários próximos que Sofia se perdeu durante um passeio na floresta e que ele estava organizando buscas. Era uma mentira elaborada que ele havia praticado durante toda a noite. Eduardo era um homem acostumado a manipular situações para seu benefício, e essa habilidade agora servia para encobrir seu crime. Senhor Santana, disse sua secretária, o senhor quer que eu entre em contato com a polícia para reportar o desaparecimento oficialmente? Eduardo hesitou. Envolver a polícia tornaria tudo mais real, mais oficial, mas também estabeleceria sua versão dos fatos nos registros oficiais. Sim, decidiu. Diga que minha filha se perdeu durante uma caminhada na Floresta Nacional ontem à tarde. Enquanto isso, na fazenda, Sofia havia acordado e estava observando pela janela. Tempestade pastava no campo próximo, e mesmo à distância, ela podia ver que ele mancava ligeiramente. Ele se machucou por minha causa, disse ela a Dona Rosa, que havia voltado para verificar como estava. Tempestade fez o que seu coração mandou, respondeu Rosa. Animais como ele sabem quando alguém precisa de ajuda. Por que ele me salvou? Ele nem me conhecia. Dona Rosa se sentou ao lado de Sofia, pensando na melhor forma de explicar. Às vezes, minha querida, a bondade não precisa de explicação. Algumas criaturas nascem com o coração grande demais para ignorar o sofrimento dos outros. Sofia refletiu sobre essas palavras. Em sua curta vida, havia conhecido principalmente pessoas que só pensavam em si mesmas. Primeiro sua mãe, consumida pela própria doença para cuidar adequadamente dela. Depois Eduardo, que havia apenas como um problema a ser resolvido. Vocês também têm o coração grande, disse Sofia baixinho. Rosa sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Nós apenas fazemos o que é certo, querida. Durante a tarde, seu Antônio tomou uma decisão que pesava em sua consciência há horas. Ele dirigiu sua caminhonete velha até a cidade mais próxima para comprar medicamentos para a febre infantil e outros suprimentos que poderiam ajudar Sofia. Na farmácia, enquanto explicava os sintomas ao farmacêutico, ele ouviu uma conversa entre 2 mulheres na fila ao lado. Você ouviu sobre aquela menina que se perdeu na floresta? Dizia uma delas. O pai é Eduardo Santana, aquele empresário rico. Dizem que está oferecendo recompensa para quem encontrar a filha. Que coisa terrível, respondeu a outra. Uma criança perdida naquela floresta cheia de animais selvagens. Provavelmente não sobreviveu. Seu Antônio sentiu um frio na barriga. Eduardo Santana. Ele conhecia esse nome. Era um dos homens mais ricos e influentes da região, conhecido por sua arrogância e falta de escrúpulos nos negócios.
Se Sofia era realmente filha dele, por que havia sido encontrada sozinha e abandonada na floresta? Voltando para casa, Antônio relatou o que havia ouvido para Rosa. Ambos ficaram perturbados com as implicações. Você acha que ela está fugindo de casa? Perguntou Rosa. Ou algo pior, respondeu Antônio sombriamente. Uma criança de 6 anos não vai sozinha para uma floresta perigosa. Alguém a levou até lá. Eles concordaram em não confrontar Sofia com essas informações ainda. A menina estava se recuperando lentamente e não queriam traumatizá-la ainda mais com perguntas difíceis. Naquela noite, Sofia acordou de um pesadelo gritando. Dona Rosa correu para o quarto e a encontrou tremendo violentamente. Ele voltou! Sofia chorava. O homem mau voltou para me levar. Que homem, querida? Rosa perguntou gentilmente, abraçando Sofia para acalmá-la. O papai. Ele tem olhos frios e não gosta de mim. Ele me deixou com o bicho grande para me machucar. As palavras de Sofia confirmaram os piores medos de Rosa e Antônio. A criança não havia se perdido, havia sido abandonada propositalmente por seu próprio pai. Uma semana havia se passado desde que Sofia chegara à fazenda. Sua febre, finalmente, havia cedido completamente e ela começava a demonstrar sinais de recuperação. Dona Rosa havia conseguido fazê-la comer refeições completas e as bochechas da menina já mostravam um pouco mais de cor, mas as cicatrizes emocionais permaneciam visíveis. Sofia acordava gritando quase todas as noites e se escondia sempre que ouvia o som de carros se aproximando. Na cidade, Márcia Torres estava passando por seus piores dias desde o diagnóstico. A doença rara que corroía seu corpo havia acelerado sua progressão, deixando-a extremamente debilitada. Mas o que a atormentava mais que a dor física era a ansiedade crescente sobre Sofia. Desde que entregara a filha a Eduardo, não havia recebido nenhuma notícia. Inicialmente, ela respeitara o pedido dele de dar tempo para que Sofia se adaptasse à nova vida. Mas conforme os dias passavam em silêncio, uma inquietação terrível começou a tomar conta de seu coração maternal. Márcia tinha poucos recursos, mas usou suas últimas economias para comprar um telefone celular simples. Com mãos trêmulas, discou o número do escritório de Eduardo pela 10ª vez naquela semana. Empresa Santana Construções. Bom dia, atendeu a secretária com voz profissional. Preciso falar com Eduardo Santana. É sobre sua filha, disse Márcia, tentando controlar a ansiedade em sua voz. O senhor Santana está em reunião importante e não pode ser interrompido. Posso tomar um recado? Diga que é Márcia Torres. É urgente. Houve uma pausa prolongada. Um momento, por favor. Eduardo estava realmente em uma reunião com investidores quando sua secretária o interrompeu. Ao ouvir o nome de Márcia, ele sentiu uma pontada de pânico. Desculpou-se com os presentes e atendeu a ligação em seu escritório particular. Márcia, disse ele, forçando um tom preocupado. Que bom que você ligou. Estava justamente pensando em entrar em contato. Eduardo, como está a Sofia? Há uma semana que não tenho notícias. Sei que pedi para dar tempo, mas estou muito preocupada. Eduardo havia ensaiado essa conversa em sua mente diversas vezes. Márcia, eu tenho uma notícia terrível. Sofia, ela se perdeu durante um passeio que fizemos na floresta no final de semana passado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Márcia sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Como assim se perdeu? Sua voz era apenas um sussurro. Estávamos caminhando na trilha da Floresta Nacional. Era para ser um passeio simples, para eu conhecê-la melhor.
Mas ela correu atrás de uma borboleta e, quando percebi, havia desaparecido. A polícia está procurando. Organizei equipes de busca, ofereci recompensa. Estou fazendo tudo o que posso. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto pálido de Márcia. Você deixou uma criança de 6 anos se perder em uma floresta cheia de animais selvagens? Foi um acidente terrível, Márcia. Eu me culpo todos os dias, mas precisa acreditar que estou movendo céus e terras para encontrá-la. Algo na voz de Eduardo não soava certo para Márcia. Ela o conhecera bem anos atrás, antes que o sucesso e a ambição o transformassem no homem frio que se tornara. Havia detectado uma nota falsa em suas palavras, uma artificialidade que não conseguia ignorar. Quero ver os relatórios policiais, disse ela, com uma firmeza que a surpreendeu. Márcia, você está doente. Não deveria se estressar com esses detalhes. Deixe que eu cuide de tudo. Eduardo, essa é minha filha. Quero estar envolvida na busca. É claro, é claro. Vou enviar tudo por e-mail, mas por favor, tente descansar. O estresse não vai ajudar ninguém. Após desligar o telefone, Márcia ficou sentada em sua cama de hospital improvisada em casa, processando a conversa. Havia algo profundamente errado com toda aquela situação. Eduardo sempre fora egocêntrico, mas não era imprudente. Como permitira que uma criança se perdesse em território conhecido por ser perigoso? Com suas últimas forças, Márcia vestiu um casaco e se dirigiu à cidade. Cada passo era uma luta contra a fraqueza que consumia seu corpo, mas o amor por Sofia a impulsionava. Ela precisava ver os relatórios policiais pessoalmente, precisava falar com as pessoas envolvidas na busca. Na delegacia, o delegado Rodrigo Silva a recebeu com compaixão. Era um homem de meia idade, pai de 3 filhos, que compreendia o desespero de uma mãe. Senhora Torres, sinto muito pela situação. Estamos fazendo todo o possível para encontrar sua filha. Quero ver todos os detalhes. Onde exatamente ela se perdeu? Que trilha estavam percorrendo? O delegado hesitou. Na verdade, há algumas inconsistências no relato do Sr. Santana que estamos tentando esclarecer. Que tipo de inconsistências? Bem, ele disse que estavam na trilha principal da Floresta Nacional, mas não conseguimos encontrar nenhuma evidência de que eles realmente estiveram lá. Nenhuma pegada, nenhum rastro. E há outro problema. Márcia sentiu seu coração acelerar. Que problema? O Sr. Santana demorou quase 24 horas para reportar o desaparecimento. Disse que tentou procurar sozinho primeiro, mas isso é muito tempo para uma criança perdida. 24 horas? Márcia sentiu uma onda de náusea. Uma criança de 6 anos perdida em uma floresta perigosa e ele esperou um dia inteiro para pedir ajuda? Também achamos estranho, por isso estamos investigando mais profundamente. Márcia saiu da delegacia com uma certeza terrível se formando em sua mente. Eduardo estava mentindo. Mas por quê? E mais importante, onde estava Sofia? Com suas últimas economias, ela contratou Roberto Silva, um detetive particular recomendado por um amigo. Roberto era um ex-policial que havia se especializado em casos de pessoas desaparecidas. Quero que investigue tudo sobre o desaparecimento da minha filha, disse ela, entregando a ele todas as informações que possuía. Algo está muito errado com a versão do pai dela. Roberto examinou os documentos e fez algumas perguntas sobre o caráter de Eduardo. Quanto mais ouvia, mais sua experiência profissional o alertava para sinais de que havia muito mais nessa história do que aparentava. Senhora Torres, vou ser direto. Na minha experiência, quando um pai demora tanto para reportar o desaparecimento,
De uma criança, especialmente em circunstâncias perigosas, geralmente há algo que ele não quer que seja descoberto. As palavras de Roberto confirmaram os piores medos de Márcia. Naquela noite, enquanto a doença atacava seu corpo debilitado, ela se agarrava à esperança de que Sofia ainda estivesse viva em algum lugar, esperando para ser encontrada. O que ela não sabia era que a apenas 2 horas de distância, sua filha estava segura nos braços amorosos de Dona Rosa, recuperando-se não apenas da doença, mas também da trauma de ter sido abandonada por aquele que deveria protegê-la acima de tudo. Roberto Silva iniciou sua investigação de forma meticulosa. Com 20 anos de experiência policial, ele desenvolvera um instinto aguçado para detectar quando algo não batia nas versões apresentadas pelos envolvidos. O caso de Sofia Santana apresentava vários pontos que despertavam sua desconfiança profissional. Sua primeira parada foi a Floresta Nacional, onde supostamente Sofia havia se perdido. Roberto conhecia bem aquela região. Havia participado de várias operações de busca e resgate ao longo dos anos. A trilha principal, mencionada por Eduardo, era bem marcada e frequentada por turistas, com placas indicativas a cada 500 metros. Para uma criança se perder aqui, murmurou Roberto para si mesmo enquanto caminhava pela trilha, ela teria que sair deliberadamente do caminho marcado. Ele passou horas examinando a área, procurando qualquer evidência de que uma criança realmente estivesse lá. Não encontrou nada, nenhuma pegada pequena, nenhum pedaço de roupa, nenhum sinal de que Sofia alguma vez pisara naquele local. Sua próxima investigação levou-o aos funcionários da empresa de Eduardo. Através de contatos antigos na polícia, Roberto conseguiu acesso a informações que um investigador particular normalmente não obteria facilmente. O que me chamou a atenção, explicou ele a Márcia durante uma reunião em sua casa, foi o comportamento do seu ex-namorado na semana anterior ao suposto desaparecimento. Márcia, visivelmente mais fraca que na semana anterior, se apoiou nos travesseiros para ouvi-lo melhor. Que tipo de comportamento? Eduardo fez várias ligações estranhas. Uma delas foi para um conhecido informante do submundo que vende informações sobre localizações específicas na floresta. Que tipo de localizações? Roberto hesitou, não querendo alarmar ainda mais uma mãe já desesperada. Lugares onde animais selvagens costumam caçar, especificamente territórios de grandes felinos. O sangue de Márcia gelou. Você está sugerindo que ele... Estou apenas relatando. Fatos, senhora Torres. Também descobri que Eduardo visitou uma loja de equipamentos esportivos e perguntou sobre mapas detalhados da região mais perigosa da floresta. Áreas que definitivamente não são adequadas para passeios com crianças. Enquanto Roberto conduzia sua investigação na fazenda, Sofia estava vivenciando seus primeiros momentos de verdadeira paz em muito tempo. Dona Rosa havia se revelado uma cuidadora natural, tratando a menina com uma combinação de carinho maternal e sabedoria prática. Tempestade quer vê-la, disse Rosa a Sofia durante o café da manhã. Ele fica inquieto sempre que você não aparece na janela. Sofia sorriu, o primeiro sorriso genuíno desde sua chegada. Posso visitá-lo? Claro, querida, mas primeiro vamos terminar de comer essa vitamina. A vitamina era feita com frutas frescas da fazenda, leite das cabras e mel das colmeias que seu Antônio mantinha. Sofia havia ganhado peso desde sua chegada e sua pele pálida começava a mostrar sinais saudáveis de exposição controlada ao sol. Lá fora, Tempestade relinchava baixinho sempre que via Sofia se aproximando. Os ferimentos em sua perna haviam cicatrizado bem, deixando apenas 3,
pequenas cicatrizes que serviriam como lembrança eterna de sua coragem. O cavalo baixava a cabeça para que Sofia pudesse acariciá-lo, e ela havia desenvolvido o hábito de conversar com ele sobre seus medos e esperanças. "Você acha que alguém está procurando por mim?" perguntou ela ao cavalo, como se ele pudesse responder. "Às vezes penso que talvez a mamãe esteja preocupada." Seu Antônio observava essas interações de longe, cada vez mais convencido de que Sofia havia passado por algo traumático que ia muito além de se perder na floresta. A menina demonstrava um medo genuíno sempre que mencionava seu pai, mas falava com carinho da mãe doente. "Rosa", disse ele à esposa depois do jantar, "precisamos tomar uma decisão sobre o que fazer com a menina." "O que você quer dizer?" "Já. Faz mais de uma semana. Ela está claramente melhor fisicamente, mas ainda tem pesadelos todas as noites. E se realmente for filha daquele empresário rico..." "Antônio, você viu o medo nos olhos dela quando fala do pai. Qualquer que tenha sido a situação, ela não quer voltar para ele. Mas não podemos simplesmente manter uma criança aqui para sempre. Eventualmente, alguém vai fazer perguntas difíceis." Essa conversa foi interrompida pelo som de um carro se aproximando pela estrada de terra. Ambos se tensionaram. Visitantes eram raros na fazenda, especialmente à noite. Pela janela, viram um carro oficial da prefeitura parando no quintal. Um homem de meia idade desceu do veículo e se dirigiu à porta da frente. "Boa noite", disse ele quando seu Antônio abriu a porta. "Sou Carlos Mendes, assistente social da prefeitura. Recebemos um relatório de que vocês podem estar abrigando uma criança desaparecida." O coração de Rosa disparou. "Quem disse isso?" "Informação anônima, mas sou obrigado a investigar. Posso entrar?" Seu Antônio relutantemente permitiu a entrada do assistente social. Sofia, que estava brincando na sala, olhou para o estranho com olhos arregalados de medo. "Esta é a menina?" perguntou Carlos Mendes, aproximando-se de Sofia. "Não se aproxime dela", disse Rosa firmemente, colocando-se protetivamente entre o homem e Sofia. "Ela está se recuperando de um trauma." "Senhora, se esta criança é Sofia Santana, como suspeito, então ela precisa ser devolvida à família imediatamente. Há uma busca intensiva acontecendo." "Ela nos disse que foi abandonada propositalmente", disse seu Antônio, não conseguindo mais guardar a verdade. "Por que uma criança inventaria uma história dessas?" Carlos Mendes pareceu surpreso. "Abandonada? Isso é uma acusação muito séria. Mas independentemente das circunstâncias, não posso deixá-la sob custódia não autorizada de civis." Sofia começou a chorar silenciosamente, agarrando-se ao vestido de Dona Rosa. "Por favor, não me faça voltar para o homem mau", sussurrou ela. A súplica da menina criou um momento de tensão palpável na sala. Carlos Mendes olhou para Sofia, depois para o casal de idosos que claramente se importavam profundamente com ela. "Vou precisar fazer algumas ligações", disse ele finalmente, "mas por hoje a menina pode ficar aqui. Voltarei amanhã com um protocolo adequado." Após sua partida, Rosa segurou Sofia em seus braços enquanto a menina tremia de medo. "Não vou deixar ninguém machucá-la", prometeu Rosa. "Encontraremos uma forma de protegê-la." Mas todos sabiam que o tempo estava se esgotando e que forças muito maiores que eles estavam se movimentando para reclamar Sofia. Na manhã seguinte, Eduardo Santana estava em seu escritório quando recebeu a ligação que estava esperando há dias. Do outro lado da linha, uma voz disse simplesmente: "Encontramos a menina." Eduardo sentiu uma mistura de alívio e pânico. Seu plano havia falhado. Sofia estava viva. Agora precisava agir rapidamente para controlar a situação antes que sua versão dos fatos fosse questionada. "Onde ela está?" perguntou ele, já formulando uma nova estratégia, com um casal de fazendeiros nos arredores da floresta. Aparentemente, eles a encontraram há mais de uma semana e estavam cuidando dela.
Eduardo desligou o telefone e imediatamente ligou para seu advogado particular. Marcos, preciso que você prepare uma ação de urgência. Minha filha foi encontrada, mas está sendo mantida ilegalmente por estranhos que se recusam a devolvê-la. Isso é ótimo, Eduardo. Onde ela estava? Os detalhes não importam agora. O que importa é que essas pessoas podem estar tentando me chantagear ou algo pior. Quero uma ordem judicial para recuperar minha filha imediatamente. Usando sua influência e recursos financeiros, Eduardo conseguiu acelerar o processo legal. Em poucas horas, tinha em mãos uma ordem judicial que autorizava a remoção imediata de Sofia da fazenda. Enquanto isso, Roberto Silva continuava sua investigação meticulosa. Naquele mesmo dia, ele descobriu algo que mudaria completamente o rumo do caso. Conversando com funcionários de um posto de gasolina próximo à floresta, ele obteve acesso às gravações de segurança da semana do desaparecimento. Posso ver as imagens do dia 15? Pediu Roberto ao gerente. Claro, mas para que precisa? Investigação particular. Procuro evidências de um carro específico que passou por aqui. As imagens mostravam claramente o Mercedes preto de Eduardo chegando ao posto por volta das 2 da tarde, abastecendo e comprando água. O que chamou a atenção de Roberto foi o comportamento nervoso de Eduardo e o fato de haver uma criança no banco traseiro que parecia estar dormindo ou inconsciente. Essa gravação pode servir como evidência? Perguntou Roberto. Com certeza, mantemos tudo arquivado por 40 dias. Roberto copiou as imagens e seguiu investigando. Sua próxima descoberta foi ainda mais incriminadora. Conversando com um veterinário local, ele soube sobre um cavalo ferido que havia sido tratado na semana do desaparecimento. Os ferimentos eram claramente de um ataque de felino grande, explicou o veterinário. 3 sulcos profundos na perna dianteira. O cavalo pertence ao casal que mora na fazenda próxima, à floresta. E eles mencionaram algo sobre como o cavalo se feriu. Disseram que ele havia defendido uma criança de um tigre. Na hora, pensei que estavam exagerando, mas os ferimentos eram consistentes com a história. Roberto sentiu as peças do quebra-cabeça se encaixando. Sofia não havia se perdido, havia sido abandonada em território de predadores e Tempestade havia a salvado, ferindo-se no processo. Na fazenda, a tensão era palpável. Carlos Mendes havia voltado com uma equipe maior, incluindo 2 policiais e uma assistente social adicional. Também os acompanhava um homem bem vestido, que se identificou como advogado de Eduardo Santana. Temos uma ordem judicial, anunciou Marcos, o advogado, apresentando os documentos oficiais. Sofia Santana deve ser devolvida imediatamente ao... Pai! Dona Rosa apertou Sofia contra si, sentindo a menina tremer violentamente. Ela está aterrorizada, disse Rosa. Olhem para ela. Esta não é a reação de uma criança feliz por ver o pai. As emoções de uma criança perdida podem ser complexas, respondeu Marcos friamente. O importante é que ela seja reunida com sua família legal. Seu Antônio tentou uma última cartada. E se deixarmos que ela fale? Deixem Sofia contar a própria versão do que aconteceu. Uma criança de 6 anos que passou por trauma não é uma testemunha confiável, retrucou o advogado. Além disso, vocês podem ter influenciado suas memórias durante todo esse tempo que a mantiveram aqui ilegalmente. Sofia finalmente encontrou coragem para falar. Eu não quero ir. O papai me deixou com o bicho grande para me machucar. Por favor, não me façam voltar. Suas palavras causaram um momento de silêncio constrangedor. Carlos Mendes se ajoelhou na altura de Sofia. Sofia, você tem certeza do que está dizendo? Às vezes, quando estamos assustados, nossa memória pode nos enganar. Eu não estou mentindo,
Sofia gritou, correndo para se esconder atrás de Tempestade, que havia se aproximado da casa ao sentir a agitação. O cavalo se posicionou protetivamente entre Sofia e os oficiais, demonstrando claramente sua desconfiança em relação aos estranhos. Suas orelhas estavam para trás e ele bufava nervosamente. "Até o cavalo sabe que algo está errado", murmurou Dona Rosa. Mas as palavras de uma criança e o comportamento de um animal não tinham peso legal contra uma ordem judicial. Marcos havia conseguido retratar o casal de idosos como possíveis sequestradores que haviam lavado o cérebro de Sofia. "Sinto muito", disse Carlos Mendes, claramente desconfortável com a situação. "Mas preciso cumprir a ordem judicial. Sofia deve acompanhar os oficiais." Foi nesse momento crítico que um carro levantando poeira na estrada de terra anunciou a chegada inesperada de Roberto Silva. O detetive havia dirigido em alta velocidade depois de descobrir as evidências incriminadoras. "Esperem", gritou ele, descendo do carro com uma pasta cheia de documentos. "Tenho evidências que podem mudar tudo." Marcos tentou impedir. "Este homem não tem autoridade legal aqui. Sou um investigador particular licenciado, contratado pela mãe biológica da criança", respondeu Roberto, mostrando suas credenciais. "E tenho provas de que Eduardo Santana mentiu sobre as circunstâncias do desaparecimento de Sofia." Ele mostrou as imagens do posto de gasolina, o relatório veterinário sobre os ferimentos de Tempestade e outros documentos que havia coletado. "Essas evidências sugerem fortemente que Sofia foi abandonada propositalmente em território conhecido por abrigar predadores perigosos", explicou Roberto. "O cavalo a salvou de um ataque de tigre e a trouxe para esta fazenda, onde tem recebido cuidados adequados." Carlos Mendes examinou os documentos com interesse crescente. "Essas são acusações muito sérias. São fatos documentados", insistiu Roberto. "E há mais. Eduardo Santana fez várias ligações suspeitas antes do desaparecimento, incluindo contatos com informantes sobre localizações de animais selvagens." Marcos tentou desacreditar as evidências. "Especulações e coincidências não invalidam uma ordem judicial válida." Mas Carlos Mendes estava claramente perturbado pelas revelações. "Dado o caráter sério dessas alegações, acredito que seja prudente suspender temporariamente a execução da ordem até que uma investigação adequada seja conduzida." A sala explodiu em discussões acaloradas entre advogados e oficiais, enquanto Sofia permanecia escondida atrás de Tempestade, esperando que os adultos decidissem seu destino. A decisão de Carlos Mendes de suspender temporariamente a ordem judicial criou um impasse tenso na fazenda. Marcos, o advogado de Eduardo, fez várias ligações urgentes para tentar reverter a situação, enquanto Roberto organizava suas evidências para apresentar às autoridades competentes. "Quero falar com minha cliente", disse Roberto, referindo-se a Márcia. "Ela tem o direito de estar presente quando se discute o futuro de sua filha." 2 horas depois, Márcia chegou à fazenda em um táxi, visivelmente debilitada pela doença, mas determinada a lutar por Sofia. Quando viu a filha brincando no quintal com Tempestade, seus olhos se encheram de lágrimas de alívio. "Sofia", chamou ela com voz fraca. A menina se virou e correu em direção à mãe, ignorando completamente todos os adultos presentes. "Mamãe, você veio me buscar." O reencontro entre mãe e filha foi emocionante de presenciar. Márcia abraçou Sofia com toda a força que lhe restava, sussurrando palavras de amor e pedidos de desculpa. "Sinto muito, minha querida. Sinto muito por ter deixado isso acontecer." Sofia, entre lágrimas, contou à mãe tudo o que havia acontecido, desde que fora entregue a Eduardo.
falou sobre o abandono na floresta, o ataque do tigre, a coragem de Tempestade e os cuidados carinhosos de Dona Rosa e seu Antônio. Márcia ouviu cada palavra com crescente horror e fúria. Quando Sofia terminou seu relato, ela se virou para Carlos Mendes com determinação renovada. Quero prestar queixa formal contra Eduardo Santana por abandono de menor, colocação de criança em perigo e tentativa de homicídio, declarou. Marcos tentou intervir. Essas são acusações infundadas, baseadas no testemunho de uma criança traumatizada. Não são infundadas quando há evidências físicas que corroboram cada detalhe, retrucou Roberto, mostrando novamente os documentos que havia coletado. Nesse momento, o delegado Rodrigo Silva chegou à fazenda, alertado por Carlos Mendes sobre a gravidade da situação. Como pai experiente e policial veterano, ele sabia reconhecer quando uma criança estava dizendo a verdade sobre um trauma. Sofia, disse ele gentilmente, ajoelhando-se na altura da menina. Você pode me contar o que aconteceu com suas próprias palavras? Sofia olhou para a mãe, que assentiu encorajadoramente. Com voz clara, apesar do medo, ela relatou novamente os eventos. Como Eduardo a levara para a floresta, como a abandonara sozinha, o ataque do tigre e como Tempestade a salvara. O papai tinha olhos frios, disse ela, e ele falou com pessoas ruins antes de me levar para o lugar com bichos grandes. O delegado fez mais algumas perguntas específicas que apenas alguém que realmente vivenciou os eventos poderia responder. A consistência e os detalhes do relato de Sofia eram convincentes demais para serem invenção. Vou precisar interrogar Eduardo Santana oficialmente, declarou o delegado, e quero que um pediatra examine Sofia para documentar qualquer evidência de trauma ou negligência. Marcos fez uma última tentativa. Meu cliente está disposto a resolver isso amigavelmente. Talvez uma compensação financeira para a mãe e... Não se trata de dinheiro, explodiu Márcia, sua voz ganhando força apesar da fraqueza física. Trata-se de um homem que tentou assassinar uma criança inocente. Enquanto os aspectos legais eram discutidos, Dona Rosa se aproximou de Márcia. Senhora, sua filha é uma menina especial. Durante essas semanas, ela trouxe alegria à nossa casa. Se precisar de ajuda com os cuidados médicos ou qualquer coisa, obrigada, respondeu Márcia, tocada pela gentileza genuína da mulher. Vocês salvaram minha filha de uma forma que vai muito além do físico. Deram a ela amor quando mais precisava. Dr. Fernando Alves, pediatra da cidade, chegou para examinar Sofia. Ele a examinou cuidadosamente, documentando sinais de desnutrição recente, estresse pós-traumático e outros indicadores que eram consistentes com abandono e trauma. Esta criança passou por uma experiência terrível, declarou ele após o exame. Os sinais físicos e psicológicos são claros. Ela precisa de acompanhamento especializado para se recuperar completamente. Enquanto isso, na cidade, Eduardo estava em seu escritório tentando controlar uma situação que rapidamente saía de suas mãos. Seu telefone tocava constantemente com ligações de jornalistas que haviam descoberto a história. Senhor Santana, disse sua secretária nervosamente, a polícia está aqui, querem falar com o senhor. Eduardo sabia que chegara a hora de enfrentar as consequências de suas ações. Durante semanas, havia acreditado que sua riqueza e influência o protegeriam. Mas evidências concretas e o testemunho corajoso de Sofia estavam destruindo cuidadosamente sua fachada de respeitabilidade. De volta à fazenda, uma decisão importante estava sendo tomada. Carlos Mendes, com base em todas as evidências apresentadas,
E na clara angústia de Sofia, ante a perspectiva de retornar para Eduardo, decidiu conceder custódia temporária a Márcia. Dado o caráter sério das alegações e o bem-estar evidente da criança sob cuidados alternativos, autorizo que Sofia permaneça com sua mãe biológica enquanto as investigações prosseguem, declarou ele oficialmente. Sofia abraçou Márcia com força, finalmente sentindo-se segura. Mas havia uma preocupação em seu coração jovem. Mamãe, e se você ficar muito doente para cuidar de mim? Márcia olhou para Dona Rosa e seu Antônio, que haviam se tornado parte da família de Sofia durante aquelas semanas cruciais. Então, você terá outros adultos que se importam com você, disse ela sorrindo através das lágrimas. Pessoas que provaram que fariam qualquer coisa para protegê-la. Tempestade se aproximou do grupo, como se compreendesse que estava sendo discutido. Sofia o abraçou carinhosamente. Obrigada por me salvar, sussurrou ela ao ouvido do cavalo. Você é meu herói para sempre. O cavalo relinchava baixinho, como se estivesse dizendo de nada, pequena. Sua missão estava completa. Havia salvado uma vida inocente e a entregara a pessoas que realmente se importavam com seu bem-estar. Mas todos sabiam que a batalha ainda não havia terminado. Eduardo ainda não havia sido oficialmente confrontado com as evidências e sua influência poderia criar complicações adicionais. A verdadeira prova de que a justiça prevaleceria ainda estava por vir. A delegacia estava inusitadamente movimentada naquela manhã de quinta-feira. Jornalistas se aglomeravam do lado de fora, enquanto Eduardo Santana chegava acompanhado de seus advogados para o interrogatório oficial. Sua aparência impecável de sempre estava ligeiramente abalada. O terno continuava caro, mas havia uma tensão visível em seus movimentos. O delegado Rodrigo Silva havia preparado cuidadosamente o interrogatório. Na mesa à sua frente estavam organizadas todas as evidências coletadas por Roberto Silva, as gravações do posto de gasolina, registros telefônicos, relatórios veterinários e fotografias dos ferimentos de Tempestade. Senhor Santana, começou o delegado, gostaria que me contasse com detalhes o que aconteceu no dia 15 deste mês. Eduardo manteve sua versão ensaiada. Levei minha filha para um passeio na floresta para nos conhecermos melhor. Ela correu atrás de uma borboleta e se perdeu. Procurei por horas antes de pedir ajuda oficial. Interessante, disse o delegado, mostrando a primeira evidência. Porque temos aqui gravações que mostram o senhor em um posto de gasolina próximo à floresta, com uma criança aparentemente inconsciente no banco traseiro. Eduardo olhou para a tela, sua confiança começando a vacilar. Ela estava dormindo. Estava doente, com febre. E mesmo assim decidiu levá-la para uma caminhada em uma floresta perigosa? Pensei que o ar fresco ajudaria. O delegado continuou metodicamente apresentando as evidências. Os registros telefônicos mostrando as ligações para informantes sobre territórios de predadores, as consultas sobre mapas de áreas perigosas, a demora inexplicável em reportar o desaparecimento. Senhor Santana, por que um pai preocupado esperaria 24 horas para pedir ajuda oficial para encontrar uma criança de 6 anos perdida em uma floresta cheia de predadores? Marcos, o advogado, tentou intervir. Meu cliente estava em estado de choque. Deixe que ele responda, disse firmemente o delegado. Eduardo estava começando a suar visivelmente. Eu pensei que conseguiria encontrá-la sozinho. Não queria alarmar as autoridades desnecessariamente. Nesse momento, a porta da sala se abriu e Márcia entrou, acompanhada por Roberto Silva e uma assistente social. Eduardo empalideceu visivelmente ao ver sua ex-namorada. Márcia não deveria estar aqui, protestou Marcos.
Ela tem o direito de estar presente como mãe da vítima, respondeu o delegado. E, além disso, ela pode esclarecer alguns pontos sobre o caráter do acusado. Márcia se sentou em frente a Eduardo, seus olhos brilhando com uma mistura de dor e determinação. Apesar da doença que a consumia, ela encontrara forças para lutar por Sofia. Eduardo, disse ela com voz firme, por que fez isso com uma criança inocente? Não sei do que você está falando, respondeu ele, mas sua voz não carregava a mesma convicção de antes. Roberto Silva então apresentou sua evidência mais devastadora. Conseguimos rastrear as ligações do Sr. Santana. Uma delas foi para um conhecido traficante de informações que especifica em localizar territórios de caça de grandes felinos, especificamente territórios de tigres. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Eduardo olhava fixamente para a mesa, seu rosto perdendo completamente a cor. Além disso, continuou Roberto, temos o testemunho do veterinário que tratou o cavalo que salvou Sofia. Os ferimentos eram consistentes com um ataque de tigre, e o animal claramente defendeu uma criança. Márcia se inclinou para a frente. Eduardo, você realmente esperava que um tigre matasse nossa filha para que ela não atrapalhasse sua vida perfeita? Isso não tem nada a ver com vida perfeita, explodiu Eduardo finalmente, sua máscara de controle finalmente caindo. Você chegou do nada com uma criança que eu nem sabia que existia. Helena deixou claro que não aceitaria criar a filha da outra. Meus negócios estavam em jogo, minha reputação. Então admite que abandonou propositalmente a criança? Perguntou o delegado. Eduardo percebeu tarde demais que havia confessado. Marcos tentou fazer controle de danos. Meu cliente está claramente perturbado. Está perturbado porque foi descoberto, disse Márcia com desgosto. Você é um monstro, Eduardo. Como pôde olhar nos olhos de uma criança inocente e condená-la à morte? Eduardo se levantou bruscamente. Você não entende a pressão em que eu estava sob. Era ela, ou tudo pelo que trabalhei a vida inteira. Então escolheu seus negócios sobre a vida de sua própria filha, concluiu o delegado. Senhor Santana, está preso por abandono de menor, colocação de criança em perigo e tentativa de homicídio. Conforme as algemas eram colocadas em seus pulsos, Eduardo fez uma última tentativa desesperada. Márcia, podemos resolver isso? Tenho dinheiro, posso pagar pelo melhor tratamento para sua doença, posso... Não quero nada de você, respondeu ela firmemente. Exceto que fique longe de Sofia para sempre. Enquanto Eduardo era levado da delegacia, enfrentando uma multidão de jornalistas e fotógrafos, sua queda de respeitável empresário para criminoso, confesso, estava sendo transmitida em tempo real. Na fazenda, Sofia estava brincando no quintal, com tempestade quando Dona Rosa recebeu a ligação de Márcia com as notícias. Sofia! Chamou Rosa gentilmente. Sua mãe ligou. O homem mau não vai mais incomodá-la. Você está segura agora. Sofia correu para abraçar Rosa. Depois foi até Tempestade e beijou suavemente seu focinho. Obrigada por me proteger, sussurrou ela. Agora posso ficar com pessoas que realmente me amam. O cavalo relinchava baixinho, como se compreendesse que sua missão de proteção havia sido bem-sucedida. A menina que ele salvara das garras de um predador também estava agora protegida dos predadores humanos. Pela primeira vez, desde que chegara à fazenda, Sofia adormeceu naquela noite sem pesadelos. Sabia que estava verdadeiramente segura, rodeada por pessoas que arriscaram tudo para protegê-la. A justiça finalmente havia prevalecido, mas a verdadeira vitória estava na coragem de uma menina pequena que encontrou força para contar a verdade e no amor incondicional de pessoas que provaram que família não se define apenas por sangue, mas por cuidado e proteção.
A prisão de Eduardo Santana causou um terremoto na elite da cidade. Jornais locais e nacionais cobriam intensivamente o caso da criança que foi salva por um cavalo após ser abandonada pelo próprio pai. A história tocou o coração de milhares de pessoas que enviavam cartas de apoio para Sofia e ofereciam ajuda para sua família. 3 dias após a prisão de Eduardo, Márcia estava em casa organizando os papéis legais quando recebeu uma visita inesperada. Helena, a esposa de Eduardo, estava parada à sua porta, visivelmente constrangida e nervosa. "Márcia, posso conversar com você?" perguntou Helena, suas mãos tremendo ligeiramente. Márcia hesitou, mas sua natureza compassiva a fez permitir a entrada da mulher que, indiretamente, havia contribuído para o sofrimento de Sofia. "Vim me desculpar", disse Helena assim que se sentou. "Não sabia, nunca imaginei que Eduardo seria capaz de algo tão terrível. Mas você deixou claro que não aceitaria Sofia em sua casa", respondeu Márcia calmamente. Helena baixou os olhos envergonhada. É verdade, estava com ciúmes e orgulho ferido, mas jamais quis que uma criança inocente sofresse por isso. Quando soube o que Eduardo fez, sua voz se quebrou. "Helena, não foi você quem abandonou Sofia na floresta. Essa responsabilidade é inteiramente de Eduardo. Mas se eu tivesse sido diferente, se tivesse aceitado ela em nossa casa, Eduardo é um homem que sempre encontra desculpas para suas ações cruéis", disse Márcia. "Se não fosse você, seria outra coisa." Helena tirou um envelope grosso da bolsa. "Estou me divorciando de Eduardo e quero que você saiba que vou usar minha parte dos bens para criar um fundo para o tratamento médico de Sofia e seu próprio tratamento." Márcia ficou surpresa com o gesto. "Helena, você não precisa..." "Preciso sim. É a única forma que tenho de dormir tranquila, sabendo que contribuí, mesmo que indiretamente, para o sofrimento de uma criança." Enquanto isso, na fazenda, Sofia estava passando por uma transformação notável. Com o medo de ser forçada a voltar para Eduardo finalmente dissipado, ela começava a demonstrar a personalidade alegre e curiosa natural de uma criança de 6 anos. "Dona Rosa", disse ela enquanto ajudava a alimentar as galinhas, "posso aprender a cuidar do Tempestade? Quero retribuir todo o carinho dele." "Claro, querida. Tempestade adoraria ter você como ajudante especial." Seu Antônio havia se tornado uma figura paterna para Sofia, ensinando-a sobre a vida na fazenda e ouvindo pacientemente suas histórias e preocupações. A menina havia encontrado naquele casal a estabilidade e o amor incondicional que sempre faltaram em sua vida. "Seu Antônio?", perguntou Sofia certa tarde. "Por que algumas pessoas são más e outras são boas?" Era uma pergunta profunda, vinda de uma criança que havia experimentado ambos os extremos da natureza humana. Antônio pensou cuidadosamente antes de responder. "Sabe, Sofia, acho que as pessoas escolhem quem querem ser todos os dias. Algumas escolhem o medo e o egoísmo, outras escolhem o amor e a coragem. Você e Tempestade escolheram ser corajosos quando mais importava. E vocês escolheram me amar mesmo sem me conhecer", disse Sofia, abraçando o homem idoso. Dr. Fernando Alves havia estado acompanhando regularmente o progresso de Sofia. Durante uma consulta, ele teve uma conversa importante com Márcia sobre o futuro. "Márcia, preciso ser honesto sobre sua condição", disse ele gentilmente. "O tratamento está ajudando, mas sua doença ainda é muito séria. Precisamos discutir planos para os cuidados de Sofia se eu não sobreviver", completou Márcia calmamente. "Já pensei nisso, doutor. Rosa e Antônio se ofereceram para cuidar dela e legalmente já estou organizando a adoção. Eles são pessoas especiais. Sofia terá uma família que realmente a ama." Naquela noite,
Márcia teve uma conversa difícil, mas necessária com Sofia. Explicou de forma adequada para a idade sobre sua doença e a possibilidade de que Rosa e Antônio se tornassem sua família permanente. "Mamãe vai ficar bem?" perguntou Sofia, seus olhos grandes cheios de preocupação. "Vou lutar muito para ficar com você o maior tempo possível", prometeu Márcia. "Mas se algo acontecer, você já tem pessoas que te amam e vão cuidar de você para sempre." "E Tempestade?" "Também? Tempestade também, minha querida." A notícia mais impactante chegou uma semana depois. Roberto Silva descobriu que Eduardo havia desviado fundos da empresa para financiar seu estilo de vida luxuoso. A investigação revelou uma rede de corrupção que ia muito além do abandono de Sofia. "Ele não perdeu apenas a liberdade", explicou Roberto a Márcia. "Perdeu toda a fortuna também. Ironicamente, os mesmos recursos que ele usou para tentar se livrar de Sofia agora serão usados para cuidar dela." Eduardo, enfrentando múltiplas acusações criminais, havia tentado fazer um acordo para reduzir sua sentença. Parte desse acordo incluía renunciar a todos os direitos parentais sobre Sofia e destinar parte de seus bens restantes para seu cuidado médico e educação. "É estranho", comentou Márcia com Roberto, "como a justiça às vezes funciona de formas inesperadas." Na fazenda, Sofia estava tendo seu melhor dia desde que chegara. Havia aprendido a escovar Tempestade adequadamente, e o cavalo claramente apreciava a atenção especial de sua pequena protegida. "Tempestade", sussurrou ela em seu ouvido. "Obrigada por me trazer para uma família de verdade." O cavalo relinchava baixinho, como sempre fazia quando ela falava com ele. Para Sofia, era como se ele compreendesse cada palavra. Dona Rosa observava da varanda, seu coração cheio de uma felicidade que nunca experimentara antes. Após décadas de desejar ter uma criança para amar e proteger, finalmente havia encontrado sua filha do coração. "Antônio", disse ela ao marido, "você acha que merecemos tanta felicidade?" "Acho que Sofia merece ter pessoas que fariam qualquer coisa para protegê-la", respondeu ele, abraçando a esposa. "E nós tivemos a sorte de ser escolhidos para essa missão." Enquanto o sol se punha sobre a fazenda, pintando o céu de tons alaranjados e rosados, Sofia montava em Tempestade pelos campos, rindo pela primeira vez desde o trauma. Era o som mais belo que aqueles campos já haviam testemunhado. A risada de uma criança que finalmente se sentia segura e amada. A batalha legal havia terminado, mas a verdadeira vitória estava acontecendo naquele momento. Uma menina descobrindo que família significa muito mais que sangue e que o amor verdadeiro sempre encontra uma forma de triunfar sobre a crueldade. 6 meses haviam se passado desde aquela tarde terrível na floresta. O outono chegara suavemente à fazenda, pintando as folhas das árvores com tons dourados e avermelhados, que criavam um cenário de paz e renovação. Sofia, agora com 7 anos, havia se transformado completamente. Seus cabelos brilhavam com saúde, suas bochechas estavam rosadas e seus olhos irradiavam a alegria natural de uma criança amada. Márcia havia respondido melhor ao tratamento do que qualquer um ousara esperar. O fundo criado por Helena, combinado com doações de pessoas tocadas pela história de Sofia, havia possibilitado acesso aos melhores médicos e tratamentos disponíveis. Embora ainda lutasse contra a doença, ela estava estável e aproveitando cada momento precioso com a filha. "Mamãe, olha como Tempestade aprendeu um truque novo", Sofia gritou do quintal, onde estava treinando com o cavalo branco que se tornara não apenas seu salvador, mas seu melhor amigo. Márcia saiu para a varanda, onde agora passava grande parte do tempo lendo e observando Sofia brincar. Ver a filha,
feliz e segura era o melhor remédio que poderia receber. Tempestade havia se tornado algo como uma celebridade local. Jornalistas de várias cidades vinham ocasionalmente para documentar a extraordinária ligação entre a menina e o cavalo, que a salvara. Mas para Sofia, ele era simplesmente seu anjo de 4 patas, como ela costumava chamá-lo. Dona Rosa, disse Sofia, entrando na cozinha, onde a mulher preparava biscoitos caseiros. Posso ajudar com o jantar especial? Quero que tudo fique perfeito para a visita da doutora Clara. A doutora Clara Mendes era a psicóloga infantil que havia acompanhado Sofia durante todo o processo de recuperação emocional. Naquela tarde, ela faria sua visita final oficial, pois Sofia havia demonstrado uma recuperação notável do trauma. Claro, querida. Você pode me ajudar a decorar os biscoitos. Enquanto trabalhavam juntas na cozinha, Sofia fazia perguntas que demonstravam sua maturidade emocional crescente. Dona Rosa, você acha que o papai Eduardo está arrependido do que fez? Rosa parou de mexer a massa e olhou carinhosamente para Sofia. Não sei, querida, mas o que importa é que você está segura agora e cercada de pessoas que te amam de verdade. Eu perdoo ele, disse Sofia simplesmente. A doutora Clara disse que perdoar ajuda nosso coração a ficar leve. A profundidade emocional da menina frequentemente surpreendia os adultos ao seu redor. Ela havia desenvolvido uma sabedoria precoce sobre amor, perdão e a natureza humana. Eduardo, por sua vez, estava cumprindo uma sentença de 12 anos de prisão por múltiplas acusações. Ele havia perdido tudo: sua empresa, sua fortuna, sua reputação e, mais importante, qualquer chance de conhecer a filha extraordinária que havia tentado destruir. Seus únicos visitantes eram advogados discutindo os últimos detalhes de seus casos pendentes. Helena havia se divorciado e mudado para outra cidade, mas mantinha correspondência com Márcia e enviava presentes ocasionais para Sofia. Ela havia encontrado paz ajudando outras crianças através de trabalho voluntário, como forma de expiar sua participação indireta no sofrimento de Sofia. Márcia, disse Dona Rosa durante o almoço, preciso conversar com você sobre algo importante. As 2 mulheres haviam desenvolvido uma amizade profunda ao longo dos meses. Rosa admirava a força de Márcia e sua dedicação inabalável a Sofia, enquanto Márcia valorizava a sabedoria prática e o amor maternal de Rosa. Antônio e eu estivemos conversando, continuou Rosa. Queremos adotar Sofia oficialmente, mas não queremos que você sinta que estamos tentando tomar seu lugar. Márcia sorriu através das lágrimas. Rosa, vocês já são a família dela. Vocês a salvaram não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Se algo acontecer comigo, não há pessoas no mundo em quem eu confiaria mais para cuidar dela. E se você continuar melhorando? E se conseguir vencer esta doença? Então Sofia terá 2 famílias que a amam, respondeu Márcia. E isso só pode ser uma bênção. Quando a doutora Clara chegou naquela tarde, encontrou uma Sofia radiante e confiante. A menina havia preparado um desenho especial mostrando sua família completa, incluindo Márcia, Rosa, Antônio, Tempestade e até mesmo as galinhas e cabras da fazenda. Sofia, disse a doutora Clara após conversar longamente com a menina, você fez um progresso incrível. Não precisa mais das nossas sessões regulares. Isso significa que estou curada. Significa que você aprendeu a processar o que aconteceu de forma saudável. Você é uma menina muito corajosa e sábia. Sofia abraçou a psicóloga. Obrigada por me ajudar a entender que não foi culpa minha.
Naquela noite, toda a família estendida se reuniu para um jantar especial. Roberto Silva havia se tornado um visitante regular, trazendo atualizações sobre os aspectos legais do caso e desenvolvendo uma amizade genuína com todos. Dr. Fernando também estava presente, relatando os progressos contínuos de Márcia. Quero fazer um brinde, disse seu Antônio, levantando seu copo de suco de uva, à tempestade que nos trouxe o maior presente que podíamos receber. A tempestade. Todos repetiram em uníssono. O cavalo, pastando próximo, a janela aberta da sala de jantar, levantou a cabeça como se compreendesse que estava sendo honrado. Sofia correu até ele e sussurrou em seu ouvido: "Obrigada por me dar uma família de verdade." Mais tarde naquela noite, depois que todos haviam partido, Sofia estava na cama, enquanto Márcia a ajudava com as orações da noite. "Mamãe", disse Sofia, "se Deus ouve nossas orações, você acha que Ele pode fazer duas coisas para mim?" "Zed, que você quer pedir, querida?" "Primeiro, que você fique bem para sempre. E segundo, que todas as crianças perdidas encontrem um tempestade para salvá-las." Márcia beijou a testa da filha, seu coração transbordando de orgulho e amor. "Acho que essas são as orações mais bonitas que alguém poderia fazer." Conforme Sofia adormecia, Márcia olhou pela janela e viu tempestade em seu pasto, iluminado pela luz suave da lua. O cavalo parecia estar vigiando a casa, cumprindo eternamente seu papel de protetor. Ela pensou em como a vida pode mudar dramaticamente, como os piores momentos podem levar aos maiores milagres. Eduardo havia tentado destruir Sofia, mas inadvertidamente havia levado a família que sempre mereceu. A justiça havia prevalecido, mas mais que isso, o amor havia triunfado sobre a crueldade, a coragem sobre o medo e a bondade sobre a maldade. Sofia não era mais a menina assustada e abandonada da floresta. Era uma criança amada, protegida e cercada por pessoas que fariam qualquer coisa por ela. E tudo havia começado com a coragem de um cavalo branco que decidiu que uma vida inocente valia mais que sua própria segurança. Um ano inteiro havia se passado desde aquela tarde que mudou para sempre a vida de Sofia. Era uma manhã de primavera radiante, com o ar perfumado pelas flores que desabrochavam por toda a fazenda. Sofia, agora com 8 anos, acordou antes mesmo do sol nascer, como sempre fazia quando tinha algo especial planejado. Hoje era o dia do Tempestade, uma data que ela mesma havia criado para celebrar o aniversário de seu resgate. Dona Rosa havia ajudado a organizar uma pequena festa, e várias pessoas especiais viriam visitá-los para comemorar não apenas a salvação de Sofia, mas a família extraordinária que havia se formado ao redor dela. "Bom dia, meu herói", sussurrou Sofia ao se aproximar de Tempestade, que já a aguardava próximo à cerca, como se soubesse que aquele dia era especial. O cavalo baixou a cabeça para receber seu carinho matinal, um ritual que se repetia todos os dias há 1 ano. Suas cicatrizes haviam se tornado marcas de honra, e ele havia se tornado ainda mais majestoso e nobre, se isso fosse possível. Márcia observava da varanda, envolta em um xale colorido que Sofia havia escolhido especialmente para ela. O milagre, médico continuava. Sua doença estava em remissão completa há 6 meses, e os médicos falavam em uma recuperação que desafiava todas as expectativas. "Minha guerreira acordou cedo", disse Márcia, abraçando a filha. "Queria conversar com Tempestade antes de todo mundo chegar", explicou Sofia. "Ele gosta quando temos nossos momentos especiais sozinhos." A conexão entre Sofia e Tempestade havia se aprofundado ao longo do ano. Era como se compartilhassem uma linguagem secreta, uma compreensão que transcendia as palavras. O cavalo parecia
antecipar as necessidades emocionais da menina, oferecendo conforto quando ela tinha dias difíceis e compartilhando sua alegria nos momentos felizes. Sofia, disse Dona Rosa, aparecendo com uma bandeja de café da manhã especial. Tenho uma surpresa para você. Que surpresa? Rosa sorriu misteriosamente. Você terá que esperar até depois do café. Durante a refeição, Sofia tagarelou animadamente sobre seus planos para o dia. Havia preparado um discurso especial para agradecer a todos que a ajudaram, escrito um poema para a tempestade, e até mesmo organizado uma apresentação onde demonstraria como havia aprendido a cuidar dos animais da fazenda. Sabe, disse seu Antônio, cortando suas panquecas em formato de coração. Você se tornou uma verdadeira fazendeira. Tempestade não é o único que tem sorte de tê-la por perto. Sofia irradiava felicidade. A menina assustada e traumatizada da floresta havia se transformado em uma criança confiante, amorosa e surpreendentemente sábia para sua idade. Por volta das 10 da manhã, os convidados começaram a chegar. Roberto Silva foi o primeiro, trazendo um álbum especial que havia montado com fotografias de toda a jornada de Sofia. Dr. Fernando chegou com sua esposa e filhos, que haviam se tornado amigos de Sofia. A doutora Clara trouxe um presente especial, um diário bonito, onde Sofia poderia escrever suas memórias e pensamentos. A surpresa maior chegou em uma van adaptada. Helena havia viajado 5 horas para estar presente, trazendo consigo 3 crianças de um orfanato que ela agora administrava. Sua vida havia encontrado novo propósito cuidando de crianças abandonadas e traumatizadas. Sofia, disse Helena, obviamente nervosa, espero que não se importe que eu tenha vindo. Sofia olhou para a mulher que, 1 ano antes, representava uma ameaça à sua segurança. Agora havia apenas uma pessoa que também havia aprendido sobre perdão e segundas chances. Fico feliz que tenha vindo, disse Sofia sinceramente. Mamãe me contou sobre o trabalho que você faz com crianças. Você está ajudando outros meninos e meninas como eu. Helena se ajoelhou para ficar na altura de Sofia. Você me ensinou sobre coragem e perdão. Cada criança que ajudo é uma forma de honrar a lição que você me deu. A festa foi mágica. Roberto contou histórias engraçadas sobre sua investigação, omitindo cuidadosamente os detalhes mais sombrios. Dr. Fernando brincou com Sofia e as outras crianças. Rosa e Antônio se revezavam contando anedotas sobre a vida na fazenda e as travessuras de Sofia. Mas o momento mais especial aconteceu quando Sofia leu seu poema para a tempestade. Tempestade, meu anjo de 4 patas, você me salvou quando eu mais precisava. Não apenas do bicho na floresta escura, mas me trouxe para uma família que me ama. Seus olhos viram meu medo e tristeza. Seu coração sentiu minha necessidade. Você lutou por mim sem me conhecer, porque bondade é sua especialidade. Agora, somos amigos para sempre. Você me ensinou sobre coragem verdadeira. Obrigada por me dar uma nova vida, Tempestade. Você é minha família primeira. Não havia um olho seco entre os adultos presentes. Tempestade, como sempre, parecia compreender cada palavra, balançando a cabeça gentilmente quando Sofia terminou. Durante a tarde, Sofia teve uma conversa especial com Márcia, enquanto caminhavam pelos campos onde, 1 ano antes, ela havia chegado traumatizada e febril nos braços de Tempestade. Mamãe, você sabe qual foi a melhor coisa que aconteceu por causa de tudo aquilo? O quê, querida? Descobri que família não é só quem nasce junto, é quem escolhe ficar junto e se amar de verdade. Márcia abraçou a filha, maravilhada com a sabedoria que Sofia havia desenvolvido através de sua jornada difícil.
Você está certa, e olhe quantas pessoas escolheram te amar. E eu escolho amar todas elas também, respondeu Sofia simplesmente. Conforme o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons dourados que faziam a fazenda parecer um cenário de conto de fadas, Sofia se despediu de todos os convidados com abraços calorosos e promessas de manter contato. Finalmente, apenas a família permaneceu. Sofia, Márcia, Rosa, Antônio e, claro, Tempestade. Eles se sentaram na varanda, observando as estrelas começarem a aparecer no céu noturno. Sabe, disse Sofia, apoiada contra Márcia enquanto observava a tempestade pastando tranquilamente. Às vezes, penso se o papai Eduardo sabe o que perdeu. O que você acha? Perguntou Rosa gentilmente. Acho que ele perdeu a chance de conhecer uma das melhores famílias do mundo, respondeu Sofia. Mas sua perda foi nossa sorte. Seu Antônio sorriu. Você tem razão, pequena. Às vezes as coisas ruins acontecem para nos levar às coisas boas que estavam esperando por nós. Naquela noite, depois que Sofia adormeceu em sua cama quentinha e segura, Márcia saiu para dar uma última olhada em Tempestade. O cavalo se aproximou da cerca e ela acariciou suavemente seu focinho. Obrigada, sussurrou ela. Você não apenas salvou minha filha, você nos deu uma família que jamais sonhamos ter. Tempestade relinchava baixinho, como sempre fazia, e Márcia teve certeza de que ele compreendeu cada palavra. Meses depois, Sofia começou a escrever em seu diário sobre sua experiência, com a intenção de um dia compartilhar sua história para ajudar outras crianças que passassem por traumas similares. Ela queria que elas soubessem que mesmo nos momentos mais escuros, a bondade pode aparecer de formas inesperadas. A última entrada em seu diário daquele ano especial dizia: Hoje aprendi que heróis existem de verdade. Às vezes eles têm 4 patas e um coração maior que o mundo. Às vezes são pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias por amor. E às vezes, quando você menos espera, você descobre que também pode ser um herói para alguém. Sou grata por ter sido salva, mas ainda mais grata por ter aprendido o que é ser realmente amada. Tempestade me trouxe para casa, e agora sei que casa não é um lugar, é onde as pessoas que te amam estão esperando. E assim, Sofia adormeceu mais uma noite, segura nos braços de uma família que escolheu amá-la, protegida por um cavalo que provou que a coragem vem em todas as formas, e cercada pela certeza de que não importa quão escura a floresta possa parecer, sempre há uma luz esperando para nos guiar para casa. A menina que um dia foi abandonada para morrer havia se tornado uma jovem cheia de vida, amor e esperança. E em algum lugar, sob as estrelas que brilhavam sobre a fazenda, Tempestade montava guarda, cumprindo eternamente sua promessa silenciosa de proteger a criança que se tornara o centro de um milagre de amor e redenção.